Muito boa tarde a todos. Opa, já comecei aqui. E a todas, é um enorme prazer estar aqui. Eu agradeço de todo o coração o convite, esta oportunidade de debatermos dentro de uma proposta de seminário Desafios para a Advocacia no século XXI, debatermos sobre o direito internacional e o judiciário brasileiro. Então, muito obrigada, estou muito agradecida, parabenizo desde já toda a equipe de coordenação que permitiu a viabilidade deste evento e, sobretudo, ao professor Rodrigo Mazei, que sei do esforço pessoal que ele tem em manter este seminário como um marco já na comemoração da nossa semana aqui do advogado capixaba. Então, começo o nosso debate, de certo modo, agradecendo e tentando desenvolvê-lo a partir de 3 etapas concretas. Uma primeira, onde nós analisaremos algumas condicionantes contemporâneas do direito internacional, quer público e privado. Posteriormente, realizaremos algumas questões vinculadas a essas condicionantes e tentaremos analisar como essas questões estão sendo desenvolvidas no judiciário ou pelo judiciário brasileiro a partir de 2 casos concretos. Estou esquecendo de passar. A partir de 2 casos concretos. Cadê, meu Deus? Tantão. Não é aqui não, meu amigo? Bom, não tem problema algum. Consegui, sei lá. Não, desliguei. Olha aqui. Consegui. Onde que eu tenho que apertar? É aqui, né? Isso. Tem que apertar mais forte. Bom, obrigada, desculpa. Bom, analisaremos então esses 2 casos concretos e como é a aplicação dessas condicionantes à luz desses 2 exemplos. Então, primeiro pressuposto ou pressuposto dos nossos debates, afirmar que dentro da sistemática contemporânea do direito internacional, quer seja ele público ou privado, nós observamos algumas condicionantes novas para dentro desta concepção contemporânea do direito internacional. Uma primeira é a centralidade do indivíduo, né, no âmbito do debate desses sistemas. Desde a perspectiva do direito internacional público, isso já era um elemento mais recorrente, mas é um elemento novedoso desde a perspectiva do direito internacional privado, como nós veremos. Um outro pressuposto ou condicionante do debate é justamente o aumento, a promoção da codificação do direito internacional público e privado. Então, nós vivenciamos um momento, diríamos assim, de uma regulamentação mundial, tanto desde a esfera estatal, ou seja, com a participação do Estado Nacional, como desde a perspectiva da privatização dos instrumentos de codificação, como nós também vamos analisar, e, finalmente, o aumento, a contribuição, o fomento dos litígios internacionais pluriconectados, ou seja, conectados a mais de um ordenamento jurídico, em função da mobilidade cada vez maior da circulação dos fatores produtivos, pessoas, capitais, mão de obra e de informações, frutos de todo o processo de globalização econômica. Muito bem, isso que nos leva, que interrogantes nós podemos fazer quanto a esse admirável mundo novo? Bom, a primeira delas, como se codifica, como se formata, como se constrói, desde a perspectiva contemporânea, o direito internacional e como esses instrumentos de codificação, de construção, estão ou não sendo observados pelo judiciário brasileiro. E o nosso objetivo é tentarmos debater essas 2 questões à luz de 2 casos ou de 2 referências concretas. Uma que está sendo debatida no Supremo Tribunal Federal, a rigor em função de uma repercussão geral. Então, eu agradeço muito a palestrante anterior, porque justamente a gente começa a observar também em outros temas a utilização desses instrumentos tão fundamentais, né, justamente para a promoção de uma construção mais rígida, num posicionamento temático concreto. Então, nós temos no Supremo Tribunal Federal o debate de um landing case nosso de direito internacional, conhecido como Shangri-La. Então, esse de um lado nós vamos analisar, e temos de outro, está sendo analisado este ano,
então esse primeiro semestre de 2017, e temos o outro, um acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, fundamental para a análise do direito internacional privado contemporâneo, conhecido como o caso do pé de galinha, como nós vamos ver, e que também trouxe uma ruptura fundamental na regulamentação, na aplicação das normas relativas à contratação internacional de mercadorias. Bom, começaremos rapidamente introduzindo essa problemática da codificação do direito internacional, público e privado, chamada hoje de multifacetária. Então, nós estamos diante de uma novidade quando trabalhamos codificação. O termo codificação não é um termo novo, tem diversas acepções. Ele foi um fenômeno fundamental, se a gente analisa desde a perspectiva da história do direito, para a concretização dos nossos sistemas jurídicos nacionais, sobretudo da civil law, mas ele ganha uma nova roupagem, possivelmente, assim, a partir, sobretudo, do direito internacional. Para o direito internacional, nós temos duas acepções do termo de codificação. Nós utilizamos a codificação desde uma perspectiva estrita, estrito sensu, como sinônimo de uniformização, unificação, e também a utilizamos desde uma perspectiva mais ampla, lato sensu, desde o âmbito da harmonização normativa, ou seja, não se cria normas únicas, mas sim se harmonizam condutas concretas. Tanto um quanto outro, ou seja, prisma desse processo de construção, de codificação do direito internacional público e privado, tem sofrido uma enorme transformação. E a sua transformação se faz tanto na origem dos instrumentos de codificação, que até então possuíam suas origens vinculadas à atuação do Estado Nacional, quer sejam individualmente, através de participação em convenções multilaterais ou articulados em organizações intergovernamentais, como das Nações Unidas, mas essa transformação se apresenta com a participação cada vez maior dos outros atores internacionais, sobretudo do comércio internacional, na construção do que nós chamamos de global law, ou seja, na construção de regulamentos, claro que não vinculados a uma natureza normativa, clássica, dessa visão normativista que a gente tem do direito, mas que respondem, sim, por uma regulamentação concreta em um subproduto ou em uma sub-relação do próprio direito internacional, como é aquela vinculada ao comércio internacional. Então, nós visualizamos, assim, uma certa privatização do processo de codificação. Como transformação desse processo, nós podemos também rapidamente afirmar uma evolução na natureza dos seus instrumentos. Os instrumentos de construção e codificação do direito internacional estavam bastante vinculados aos tratados internacionais, às convenções internacionais, onde os Estados eram peça-chave, quer seja na construção do consenso, quer seja na ratificação dos tratados. Além disso, nós nos deparamos hoje, à força da construção da Global Law, com a construção de instrumentos de natureza, não de hard law, como os tratados internacionais, mas de soft law, princípios gerais, modelos de lei uniforme, ou seja, aquele conjunto de instrumentos que são oriundos dos usos e costumes desse espaço transnacional e que acabam condizendo, controlando e conduzindo determinadas condutas concretas nessa esfera e ganham a sua institucionalidade pela aplicação da arbitragem internacional e, mais contemporaneamente, pelo judiciário, como é o caso brasileiro, que nós vamos ver. Bom, vamos entrar então no primeiro tema, específico, para analisarmos como, neste caso específico, se o judiciário brasileiro, se a nossa estrutura judiciária brasileira tem observado ou não o processo de codificação e se o tem ou não, em quais condições. Então, o primeiro caso nosso é um landing case conhecido como Shangri-La, o caso Shangri-La. Os fatos são os seguintes: 1943, um barco pesqueiro na costa do Rio de Janeiro, na costa de Cabo Frio, passa pela rota de um submarino alemão, então Segunda Guerra Mundial, submarino alemão, através de balas de canhão, acaba afundando, infelizmente, o barco pesqueiro e todos os tripulantes falecem desse barco pesqueiro. Esse assunto fica submergido, até que em 2001
com a abertura dos documentos militares norte-americanos, isso é uma tendência do direito internacional público também, de nós firmarmos tratados para maior transparência, com a abertura desses documentos, um pesquisador, historiador brasileiro, fazendo uma investigação específica, consegue ter acesso a esses documentos e observa a declaração feita pelo almirante, pelo comandante alemão do submarino alemão, que havia sido capturado já na orla, né, do Rio Grande do Sul pelas Forças Armadas brasileiras e enviado a Washington para interrogatório. Então, ele tem acesso a essa documentação é enviada aos canais competentes, em primeiro momento ao Tribunal Marítimo, que já sabia da questão, mas não havia levado adiante em função de provas específicas, retoma a questão, fomenta e delibera, né, a respeito da efetividade do fato. Os parentes, os descendentes das vítimas daquele ato danoso no território brasileiro, acionam a justiça brasileira, arguindo a responsabilidade do Estado alemão e indenizações pelos danos ocasionados aos seus parentes. Isso tramita já desde 2005, alguns 2007, outros no Judiciário Nacional, e acaba levantando diversas questões. A primeira, qual o limite? Estou esquecendo. A primeira, é viável o processamento e julgamento de uma lide no Brasil envolvendo o Estado estrangeiro? Ou seja, em outras palavras, qual o limite da jurisdição brasileira neste caso concreto? A segunda questão é, qual o alcance, né, o alcance do benefício da imunidade de jurisdição de Estado neste caso concreto? Muito bem. E aí nós nos deparamos com toda a problemática vinculada à imunidade de jurisdição, que a gente tem uma celeuma na sua construção, o que é, quais são os seus limites, como esse benefício se comporta, como ele vem sendo regulamentado. Muito bem. Desde a perspectiva conceitual, existe uma dicotomia no sentido de entendê-lo enquanto uma norma costumeira. Então, nesse sentido tradicional e aplicável em um modelo de comunidade internacional onde os Estados eram os grandes protagonistas, então assim foi aplicado durante muito tempo. De outro lado, hoje, desde uma perspectiva mais contemporânea, entendendo esse instrumento, este fenômeno, como inserido dentro do princípio de igualdade, que em determinadas circunstâncias permite o benefício de que um Estado não pode se submeter de forma involuntária ao judiciário de outro Estado. Muito bem, quais os limites e as condicionantes deste elemento? O primeiro deles aqui, aproveitando esse ensejo do seminário, entendermos a diferença entre imunidade de jurisdição e jurisdição. Quando a imunidade de jurisdição é um fenômeno, como nós dissemos aqui, jurídico, e a jurisdição também o é, mas de certo modo ele é construído e constituído a partir de normas unilaterais de um Estado concreto. No caso específico brasileiro, nossas normas de processo civil, que foram inclusive alteradas pelo CPC de 2015. Então, com isso, eu quero dizer o seguinte, muitas vezes o Estado Nacional, ele possui jurisdição para a resolução de uma demanda concreta, mas não o faz em virtude do benefício existente da imunidade de jurisdição do outro ente de direito internacional. Ficou claro isso? Essa diferença, que é interessante nós realizarmos, que muitas vezes elas acabam nos confundindo em determinado momento. Muito bem. Como essa sistemática do benefício, do limite do benefício, da imunidade de jurisdição vem sendo tratada no direito internacional, nos sistemas nacionais e no sistema jurídico brasileiro? Desde a perspectiva da codificação do direito internacional público, nós temos, desde 1992, a Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas vem trabalhado no sentido de se concretizar uma convenção específica sobre a matéria. Essa concretização foi realizada
oficializada a partir do consenso em 2004. Então, desde 2004, nós temos a Convenção sobre Imunidade de Jurisdição dos Estados e de seus bens. Entretanto, esta convenção não está, todavia, em vigor, na medida em que o seu artigo 30 estabelece que, para sua entrada em vigor, é necessária a ratificação. Seriam necessárias as ratificações de pelo menos 30 países. Nós tivemos a ratificação de 21 países, faltando, portanto, 9 países para que ela entrasse em vigor. De toda sorte, o que a Convenção representou foi uma forma de recopilação dos usos da praxe contemporânea sobre a matéria. Então, ela não cria obrigações, ela apenas estabelece, a partir de alguns poucos sistemas jurídicos nacionais que regulamentaram a matéria e dos usos existentes quanto à matéria, quando ou não existir o benefício da imunidade de jurisdição. Então, desde uma perspectiva multilateral, a Convenção ainda não está em vigor. Regionalmente, a União Europeia a regulamenta e, nacionalmente, curiosamente, os países da Common Law, após a regulamentação da União Europeia, começaram a regulamentar também esse instituto, e na América Latina apenas a Argentina tem uma lei específica. Então, nesse sentido, qual a legislação aplicável à imunidade de jurisdição e os limites dessa imunidade de jurisdição? De um lado, nós temos a legislação daqueles países, que possuem no seu sistema nacional uma regulamentação específica, temos a convenção regional e alguns países que, mesmo não possuindo a legislação específica, acabam aplicando a Convenção da ONU de 2004 por entendê-la instrumento meramente recopilatório dos usos e costumes da prática, do fenômeno. De outro lado, nós temos um grupo grosso de países onde nós inserimos o Estado brasileiro, que acabam respondendo quanto aos limites e possibilidades da imunidade de jurisdição conforme a atribuição, a articulação, a interpretação do seu judiciário nacional. Como é no caso brasileiro? No caso brasileiro, nós observamos em diversas decisões, e sobretudo na decisão da Shangri-La, que o Estado brasileiro utiliza ainda a metodologia, a teoria de analisar a natureza do ato praticado pelo Estado estrangeiro em seu território. Perfeito. Se a natureza é de gestão, a imunidade de jurisdição não poderia persistir frente ao caso concreto. Se o ato é de império, então aí sim a imunidade de jurisdição ainda seria, o benefício da imunidade de jurisdição ainda seria vinculativo, ou seja, ainda seria impeditivo do exercício da jurisdição nacional. Muito bem, para apenas concluir essa primeira parte, então a jurisprudência brasileira vem caminhando no seguinte sentido: temas vinculados a direito do trabalho, a direito comercial, não aplica-se o benefício da imunidade de jurisdição. Temas vinculados a danos ocasionados a pessoas e bens em território nacional, essa é a questão a ser analisada. A princípio, ainda vem sendo aplicada a teoria de atos de gestão e atos de império, que acaba, de certo modo, contradizendo toda uma construção própria da codificação do direito internacional e da prática contemporânea sobre a matéria. Então, vamos esperar os desafios dessa repercussão geral, os desafios desse debate que estaremos vinculados este ano, possivelmente o ano que vem, em relação à questão do Landing Case Shangri-La. Nós esperamos que a dicotomia entre atos de império e atos de gestão, ela seja mitigada frente à necessidade cada vez maior de promoção dos direitos humanos, sobretudo do direito ao acesso à justiça.
que no caso específico as partes não teriam. Muito bem, entrando já na última parte, para terminarmos, que nós já temos 10 minutos apenas, o outro caso diz respeito ao direito internacional privado. Então, eu vou apenas localizá-lo. O direito internacional privado é um ramo do sistema jurídico, onde se busca estabelecer normas, sistemas que permitam solucionar de forma adequada questões emergentes das relações jurídicas conectadas a mais de um sistema jurídico, sobretudo quanto à lei aplicável e o conflito de jurisdição. Conflito de jurisdição, nós não vamos trabalhar hoje, está no Código de Processo Civil, em outra feita a gente analisa. O caso concreto, ele buscou analisar, sobretudo, as questões vinculadas à lei aplicável à contratação internacional. Como que o direito internacional resolve essa questão da lei aplicável? Usualmente utilizando o método de conflito, que possui no seu coração a norma de conflito, que é uma norma indireta, que ela é apenas indicativa da lei aplicável. Ela não soluciona a questão. Para alguns autores, como Eric James, essa norma de conflito, ela estaria extremamente apta a solucionar esse tipo de questão em um Estado liberal, como na época e nos mesmos alicerces em que ela foi tradicionalmente constituída, mas que ela já não se coaduna atualmente com as imposições estabelecidas pelo Estado constitucional contemporâneo, cooperativo, que pressupõe, sim, decisões justas e eficazes, ou seja, subjetivas para a questão, e não meramente a indicação do direito aplicável. Como isso vem sendo regulamentado no Estado brasileiro? O Estado brasileiro institucionaliza suas normas de direito internacional privado na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, a antiga Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, constituída desde 1916, e, curiosamente, em 1916, quanto à lei aplicável à contratação internacional, regia a autonomia da vontade. Então, as partes eram autônomas para definir a lei aplicável à sua contratação internacional. Isso muda na reforma que sofre a Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, 1939, que finaliza em 1942, com os anseios de limitar a aplicação da legislação estrangeira no sistema brasileiro, impede-se a autonomia da vontade. Em 2010, nós reformulamos esse sistema. Essa reforma, entretanto, para alguns processualistas e internacionalistas, ela foi extremamente desnecessária e desrespeituosa, porque só alterou o nome da própria lei. Como é o caso concreto? E como se soluciona a questão da aplicação da lei para contratação internacional desde a esfera internacional, desde a esfera da codificação? Eu só vou analisar 2 elementos da codificação em função do caso que nós vamos abordar rapidamente. 2 elementos da codificação. Como o direito internacional privado tem solucionado a questão da lei aplicável à contratação internacional a partir de 2 instrumentos fundamentais. A partir da Convenção das Nações Unidas sobre Compra e Venda Internacional, um instrumento da codificação promovido pela Organização das Nações Unidas, especialmente sua agência para comércio internacional, a UNCTAD, e outro, os princípios gerais da contratação internacional da UNIDROIT, que é um instituto com sede em Roma, esse sim não governamental, com a participação de operadores do comércio internacional e, de certo modo, da academia, que tentam estabelecer instrumentos conhecidos como instrumentos da Lex Mercatoria. Muito bem. Caso concreto. O caso concreto diz respeito a uma ação impetrada aqui no Brasil por uma empresa estrangeira, domiciliada na Dinamarca, Noridane Foods S.A., que havia feito um contrato de compra e venda de 135 mil toneladas de pés de galinha da empresa Anexo Comercial, Importação e Distribuição Limitada e aciona a Justiça Brasileira para solicitar a rescisão deste contrato e as indenizações devidas, porque, não obstante ter pago a quantia referente àquela compra, 8 meses passaram-se da contratação e da realização feita do pagamento e a mercadoria não havia sido entregue no porto de Hong Kong, conforme as estipulações contratuais.
Muito bem. Quais foram as questões analisadas para solucionar o problema específico? Qual a legislação aplicável? Posso aplicar a Convenção de Viena a esta questão específica? Posso aplicar a lex mercatória para solucionar e definir as obrigações entre as partes? Qual a legislação aplicável nesta relação contratual de cunho internacional? Aqui um elemento novedoso. Hoje, o Estado brasileiro ratificou, sim, a Convenção de Viena, desde 16 de outubro de 2014, mas, na época da celebração do contrato, o Congresso Nacional já havia aprovado, então nós já existia um decreto legislativo, mas estava ainda no processo de ratificação, de promulgação do decreto executivo. Então, a aplicação da Convenção de Viena foi através do entendimento dessa convenção enquanto um costume internacional, porque ela representa de forma uniforme e regular a medida de regulamentação da matéria em mais de 85 países. Ela é aplicada nesses países regularmente. Outro argumento para aplicação foi que ela é fruto da manifestação doutrinária, que permite que os efeitos de um tratado internacional, mesmo não ratificados, sejam gerados, inspirando a decisão do caso concreto, e o artigo 113 do Código Civil Brasileiro, que define que em temas de negócios jurídicos internacionais sejam observados os usos e costumes da época. Quando a aplicação dos princípios da UNIDROIT foi incorporado, foi entendido como instrumento da lex mercatória, e na medida em que a lex mercatória, na terceira etapa, como ensina Ralph Michaels, ela hoje é parte de um sistema institucionalizado, quer seja pela força das instituições que a constitui, quer seja pela sua aplicação pela arbitragem internacional e também pelo Judiciário Nacional. E desta forma foi aplicado, os princípios da UNIDROIT também foram aplicados no caso concreto, inclusive com a afirmação de que a lex mercatória já vem sendo aplicada no Brasil, como exemplo dos Incoterms, dos termos internacionais de comércio. Bom, como conclusão, para já finalizar dentro do nosso tempo, um pouquinho mais, afirmarmos, primeiro, que o judiciário brasileiro tem se deparado cada vez mais com temas emergentes do direito internacional. Nós vimos aqui a imunidade de jurisdição, que é um tema recorrente hoje no judiciário italiano, argentino, etc. E temas também vinculados à codificação do direito internacional, como a aplicação da lex mercatória e, no segundo caso, a aplicação da Convenção das Nações Unidas sobre Compra e Venda Internacional. No primeiro caso que nós observamos, as decisões vinculadas à imunidade de jurisdição no Estado brasileiro, quando referem-se aos danos ocasionados às pessoas em território nacional, parecem não estarem, não refletirem ou não estarem na mesma linha do debate da codificação do direito internacional contemporâneo, mas, de outro lado, o segundo caso é um caso emblemático nosso e ele estabelece uma ruptura entre um método e uma metodologia de definição da lei aplicável e a possibilidade de aplicação de regras uniformes do comércio internacional. Bom, nesse sentido, eu aqui apenas terminar, que justamente aproveitando o título, imagino, desejo que nos desafios da advocacia para o século XXI, todos nós tenhamos presentes os novos desafios e as novas condicionantes do direito internacional. Muito obrigada. Era isso aí.